Presidente, quero começar por cumprimentar o Sr. João Correia. Lamento não ter podido ouvir a exposição que fez desde o início, mas infelizmente tive que estar a acompanhar o plenário, aliás, como está regimentalmente previsto, e receio que infelizmente o tempo que o Sr. Doutor e os restantes membros da Comissão tiveram para preparar a proposta que apresentaram ao Governo não tenha correspondência com pelo menos a mesma tranquilidade e a mesma paz de espírito para refletirmos sobre esta matéria na Assembleia da República. Obviamente que o Sr. Dr. João Correia não tem rigorosamente nada a ver com isto, aliás, nem o próprio Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, que limitou-se a fazer aquilo que pelos vistos tem sido a prática do Grupo, pelos vistos não, tem sido a prática do Grupo de Trabalho e aquilo que já estava inclusivamente acordado, ao arrepio daquilo que é, obviamente, daquilo que seria a exigência de um processo legislativo, sobretudo considerando a importância daquilo que estamos a discutir, preparado pelo menos em condições para que todos os grupos parlamentares pudessem participar nele com a mesma disponibilidade, ou pelo menos que a participação ficasse dependente apenas da disponibilidade, do querer ou não querer participar. Infelizmente, isto, como se costuma dizer, vai sendo feito mais de afogadilho do que outra coisa. Esperemos que ainda no período pós-audições e na discussão da especialidade tenhamos ainda pelo menos as condições necessárias para ponderar devidamente os muitos contributos que aqui nos têm sido feitos chegar e, sobretudo, para que possamos, porque tendo sido a Assembleia da República confrontada com esta proposta de lei, é a Assembleia da República que tem a responsabilidade de assumir essa tarefa, para que possamos tomar decisões e fazer opções em função, por vezes, de perspectivas radicalmente opostas em relação às mesmas matérias, porque nestas audições já nos confrontámos com perspectivas diametralmente opostas relativamente às mesmas questões. Julgo que isso não é de estranhar, aliás, acho que faz parte da dialética presente em todos os aspectos da nossa vida, particularmente da nossa vida social, e, portanto, nem sequer julgo que seja fator de grande problema, desde que cada um assuma as suas opções e faça as suas opções em função daquilo que é a perspectiva que entende mais adequada. Queria colocar ainda assim, eu sou pena de estar a colocar questões relativamente às quais já tenho decidido algumas considerações, do resumo que me fizeram aqui da exposição inicial, vou procurar evitar que isso aconteça, mas queria colocar algumas questões concretas, sobretudo tendo em conta a sua posição destacada no processo de preparação das alterações ao Código de Processo Civil, e vou procurar, obviamente, ultrapassar algumas questões que tenho colocado noutras audições e que já, inclusive, foram aqui referidas pelos senhores deputados, nomeadamente a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, que tem um interesse teórico ou académico que se calhar não tem tanta tradução do ponto de vista prático da discussão da especialidade, mas que é sempre uma discussão interessante, perceber o que é que motivou a apresentação desta proposta, nos termos em que ela está colocada do ponto de vista formal. Já sei que já assumiu parte da responsabilidade pela remuneração, com todas as consequências que isso implica. Essa é, de facto, uma das questões que nos levanta preocupação, mas levanta-nos preocupação com a noção também de que não se trata de uma questão intransponível, de uma dificuldade intransponível. Ela certamente resultará em algumas dificuldades, julgamos nós, mas não será uma dificuldade intransponível. Aliás, tem a resolução que tantas outras questões na vida têm com o tempo em carregar-se-á de transformar a remuneração do Código num problema de menor dimensão, e outras questões que já foram colocadas também, como a questão de saber se é ou não um novo Código. Estas questões têm algum interesse teórico ou académico, se calhar do ponto de vista prático não o terão tanto. Há, no entanto, algumas questões que eu gostaria de colocar antes de outras, porque julgo que elas enquadram algumas das outras questões mais concretas. E uma delas é de percebermos se, confrontado como está hoje o sistema judicial com os necessários reflexos da situação económica e social que temos no país, se a configuração do processo civil é ou não neutra, diremos assim, no acesso à justiça pelos cidadãos, pelas empresas, por todos aqueles que têm que recorrer à justiça, garantindo as mesmas condições, ou pelo menos atenuando alguma desigualdade de condições que existem entre as partes, se a própria configuração do processo civil é ou não, deve ou não ter na sua base opções que permitam a adequada satisfação dos interesses dos cidadãos que se dirigem ao sistema de justiça para verem satisfeitos os seus direitos. E há aqui um primeiro problema que se coloca e que se tem colocado nas várias audições e que eu julgo que é um dado adquirido da realidade. Um processo civil em que as partes fazem efetivamente aquilo que querem do processo, mobilizando os recursos da justiça, muitas vezes procurando
procurando com o processo ameaçar a outra parte para obterem um resultado que podiam obter sem recorrer ao sistema de justiça, ou seja, fazendo do acesso à justiça e aos tribunais uma arma de arremesso para atingir um objetivo que podia ser atingido por outras vias, não parece de facto uma opção que se possa considerar como muito legítima e, portanto, o acesso à justiça e o recurso à justiça deve estar garantido efetivamente para que os cidadãos possam ver os seus direitos respeitados e exercidos, para que os possam exercer de facto e vê-los respeitados, e isso implica que, obviamente, da parte de quem faz a justiça, nomeadamente nos tribunais, tem que haver condições para que a justiça seja efetivamente feita e não para que possa ser manipulada à descrição das partes para atingir objetivos que, afinal de contas, não têm nada a ver com o dizer do direito, para utilizar a expressão mais formal, digamos assim. E isto tem a ver com uma questão de fundo, que é a questão de sabermos se devemos ou se podemos ter um processo cujo decurso seja previsível ab início para as partes, ou seja, um processo definido na lei, de fio a pavio, de forma previamente estabelecida, e as partes sabem com o que isso tem de bom relativamente à previsibilidade do processo pelas partes, sabendo as partes à partida que o processo, quando recorrem ao tribunal, que o processo vai decorrer desta forma que está previamente estabelecida e sabem exatamente aquilo que têm que fazer em cada momento do processo, aquilo que têm e aquilo que não podem fazer em cada momento do processo, tendo isso vantagens do ponto de vista da previsibilidade com que as partes encaram o acesso à justiça, com todas as desvantagens de termos um processo que, ou melhor, uma lógica de processo que eventualmente será adequada a alguns tipos de processos e a algumas situações em concreto, de processos concretos que são levados a tribunal e profundamente desadequada em relação a outros. Não é? Ou uma outra solução que eu colocaria do ponto de vista teórico, exatamente no extremo oposto, que é o de saber se o processo não deve ser previsível em nada que não sejam os princípios básicos para o seu decurso, sendo que depois aquilo que cada processo é em concreto depende da aplicação daqueles princípios gerais ou daqueles critérios mais gerais que são aplicados pelo juiz em função das especificidades de cada um dos processos. Isto tem vantagens, obviamente, do ponto de vista da adequação da forma do processo à complexidade da causa, à complexidade das questões que são colocadas pelo processo. Tem as desvantagens da imprevisibilidade que isso coloca às partes de início e um outro problema, que é o problema de ter que se admitir que aquelas decisões judiciais relativamente à forma como o processo decorre têm que sempre ser sindicáveis e têm que ser sempre suscetíveis de serem postas em causa pelas partes e, para serem sindicáveis, obviamente que os princípios que as motivam têm que ser princípios definidos na lei, estabelecidos na lei. Isto são duas opções diametralmente opostas, provavelmente não numa lógica salomónica, mas numa lógica de compreensão dialética destas duas opções extremas, provavelmente há de ter que ser encontrada a solução para os problemas com que o processo civil está hoje colocado. E eu julgo que esta é de facto a discussão de fundo que enquadra muitas das questões concretas que nós estamos a colocar. Questões que têm a ver com os poderes do juiz, que poderes é que o juiz deve ter, que natureza deve ter a intervenção do juiz ao longo do processo, que ligação deve existir entre as decisões formais que o juiz toma relativamente ao decurso do processo e aquelas outras que têm a ver com o mérito da causa e a decisão sobre o mérito da causa, que possibilidades devem ser concedidas às partes para impugnar as decisões tomadas pelo juiz ou para participar previamente na sua construção. Tudo isto são questões concretas que resultam daquela primeira concepção mais geral sobre o processo. E há aqui um problema, coloco-lhe com toda a frontalidade e sem qualquer nenhuma segunda intenção, que é um problema que tem a ver com o sentido, de alguma forma, contraditório de algumas das soluções da proposta de lei. Ou seja, a proposta de lei, de facto, em algumas circunstâncias, inclina-se para uma perspectiva participada de gestão do processo pelo juiz, participada pelas partes, com decisão pelo juiz,
sendo que, e portanto com decisões que são tomadas pelo juiz relativamente ao decurso do processo, que as partes têm a possibilidade de opinar sobre elas e de contribuir para a sua construção e têm sempre a possibilidade de reagir contra elas quando entendam que elas violam alguns aspectos essenciais daquilo que são as balizas definidas pela lei, mas por outro lado, sustentando-se algumas destas opções em ganhos de eficácia do funcionamento do processo, acabam depois por encontrar outras soluções em que esses ganhos de eficácia serão duvidosos. Um exemplo concreto disto tem que ver com a questão dos temas de prova. A questão dos temas de prova, eu vou procurar simplificar a questão para facilitar com todos os riscos que comportam as simplificações. Mas a consideração deste regime do tema de prova tem óbvios ganhos de eficácia e de celeridade naquilo que tem que ver com a configuração dos articulados e do aspecto formal ou material do processo. Levanta, se calhar, problemas em relação à eficácia e à celeridade na realização do próprio julgamento e na realização da própria audiência de julgamento. Porque se é certo que com o processo civil que temos hoje, e sobretudo com a especificação e o questionário, temos à partida uma definição mais objetiva daquilo que é a realização da audiência de julgamento. É certo também que a discussão que é feita hoje, nestes termos, é muitíssimo prejudicada relativamente a este novo regime dos temas de prova que é proposto, relativamente à capacidade de compreensão articulada dos factos. Porque é completamente diferente estar a discutir factos e aspectos em concreto do processo sem que haja uma definição de um grande tema de prova relativamente ao qual há a definição daquilo que são os factos essenciais e os factos acessórios ou instrumentais e uma discussão da matéria de facto e até da matéria de direito de uma forma articulada e sistemática utilizando este regime dos temas de prova, mas isso necessariamente tem que implicar uma maior abertura e uma maior flexibilidade na realização da própria audiência de julgamento. E isso eventualmente, poderá de alguma forma colidir com os ganhos de eficácia e de celeridade que, naquela outra perspectiva, em relação aos articulados, se podem obter. E, portanto, gostava que nos pudesse dar que nos pudesse partilhar connosco alguma reflexão em relação a esta questão em concreto. Uma outra tem que ver com a tentativa de conciliação, que está prevista no artigo 594. O artigo 594 prevê a intervenção do juiz, uma intervenção conciliatória do juiz, propondo, portanto, comprometendo o juiz com um empenho ativo numa solução concreta de conciliação das partes, obtendo uma solução de equidade. O Sr. João Rui provavelmente já percebeu que esta tem sido uma das questões mais discutidas e vou colocar o problema exatamente da forma como tem sido colocado até aqui hoje. O Sr. Deputado Pita Ameixa referiu a esta questão logo de início e, portanto, eu hoje vou fazer a questão que tenho colocado normalmente e vou fazer aquela que também normalmente o Sr. Deputado Pita Ameixa tem colocado. Portanto, as questões que se colocam relativamente a esta tentativa de conciliação são, no fundamental, duas. Uma primeira há de saber se é útil e eficaz o registro da solução concretamente apresentada pelo juiz, proposta pelo juiz, no processo, com o que isso implica de eventual limitação ou de excessivo comprometimento do juiz com a solução que propõe nesta fase do processo, relativamente à solução de direito que no final do processo vai ter que preferir com a sentença. E esta tem sido a questão colocada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, que nós partilhamos e por isso não a temos repetido, não tendo sido colocada hoje, coloco hoje. Porquê? Porque isto levanta problemas relativamente àquilo que é, digamos assim, algum estreitamento da independência com que o juiz vai proferir a decisão final. E, digamos assim, abre-se uma porta para o juiz ser preso por ter câmara e preso por não ter. Porque se eventualmente a decisão final corresponder àquela solução que tinha inicialmente proposto, sempre se dirá, pois, já tinha proposto aquela solução ao início, por isso agora nem ia dizer coisa diferente. Esta decisão é injusta e o juiz só a proferir porque lá atrás já tinha dito que era assim que devia ser.
E sempre poderá ser ao contrário, quando o juiz proferir uma decisão diferente daquela que eventualmente tivesse proposto de início, sempre alguém dirá, bom, a outra solução lá atrás é que era boa e o juiz agora só não a repetiu porque não quis que dissessem que ele já desde o início já tinha a visão sobre o assunto e não quis ter em consideração sequer aquilo que foi produzido no decurso do processo. E, portanto, levanta esta questão em concreto da fixação no processo daquilo que foi a solução proposta pelo juiz, levanta este problema. Há um outro que se levanta também, do nosso ponto de vista, e que tem que ver com a solução de equidade. É que esta solução que o juiz vai propor para a conciliação das partes é uma solução de equidade mais adequada aos termos do litígio. É assim que se diz na proposta de lei. E isto levanta-nos um problema porque, de facto, as soluções de equidade não são algo de estranho ao nosso ordenamento jurídico, são mais próprias de outros ordenamentos jurídicos, nomeadamente os ordenamentos jurídicos anglo-saxónicos de origem da common law. O problema que se nos levanta não é tanto esse, não é um problema da raiz, da preponderância ou não das soluções de equidade do nosso ordenamento jurídico. O problema é outro. O problema é que a decisão que o juiz vai ter que proferir no final do processo é a decisão de direito. O juiz vai ter que dizer o direito naquele caso em concreto. E dizer o direito não é o mesmo que compor o litígio com base em soluções de equidade. E isto pode de facto gerar alguma perturbação da intervenção que o juiz tem naquele processo. Porque, propondo uma solução de equidade, o juiz não está a dizer às partes aquilo a que o senhor tem direito é isto porque é aquilo que diz a lei e, portanto, o senhor é obrigado a fazer a tomar a atitude correspondente para satisfazer o direito do outro senhor. Não é? Aquilo que o juiz vai fazer numa solução de equidade é, digamos assim, dividir o mapa às aldeias, para utilizar uma expressão popular para sintetizar de forma muito limitada aquilo que é a equidade. Mas, portanto, esta tentativa de conciliação com o juiz conciliador a empenhar-se numa solução de equidade acaba por ser contraditória ou pode conflituar com aquilo que vai tem que ser a decisão de direito a proferir pelo juiz no final do processo. E gostava também que nos pudesse dar partilhar alguma reflexão sobre esta matéria e, sobretudo, procurar perceber aquilo que teve na base, se estes problemas foram ou não considerados pela Comissão, estou em crer que sim, e procurar a justificação para que a Comissão tivesse avançado com estas propostas. Duas últimas questões muito rápidas. Uma que tem que ver com o enxerto da forma sumária na tramitação unitária do processo do artigo 597, portanto, afastam-se, prevê-se uma forma unitária do processo, mas depois no artigo 597 deve-se dizer, bem, utilizando aquele critério do valor e para as ações que tenham um valor inferior à metade da alçada da relação, afinal de contas há aqui uma outra forma enxertada na forma unitária do processo, que se pretende mais simples e mais rápida, e portanto, os senhores juízes façam lá uso desta forma enxertada. O Sr. Deputado Pita Ameixa já colocou esta questão. Eu queria acrescentar àquilo que o Sr. Deputado Pita Ameixa já disse, queria acrescentar isto, que é a questão de saber se efetivamente se pretende que, utilizando exclusivamente aquele critério do valor, que haja uma outra forma mais simplificada do processo, se não seria então mais vantajoso continuar a prever pelo menos a forma do processo sumário, não é? Do que fazer este enxerto que acabe de nos perceber exatamente como é que vai funcionar, não é? Porque este critério do valor, sabe, com este critério do valor, as ações de valor inferior à metade da alçada da relação terão que seguir este procedimento. Bem, mas não quer dizer que todas as outras não possam seguir exatamente o mesmo procedimento. Para terminar, a questão relativa à inversão do contencioso, porque em relação a essas que já foram aqui colocadas as questões, julgo eu, que resumem as preocupações que têm surgido. Em relação à inversão do contencioso, queria colocar-lhe apenas as seguintes perguntas. Foi ou não tida em conta a experiência do direito administrativo relativamente à introdução deste mecanismo de inversão do contencioso, sobretudo a possibilidade de um aumento do recurso às providências cautelares para obter a composição final do litígio por via deste mecanismo de inversão do contencioso, até porque esse foi um dado que nos foi trazido já noutras audições e isso efetivamente registou-se no âmbito do direito administrativo, sendo que registrou-se num período inicial e depois acabou por estabilizar, digamos assim, o recurso às providências, aos procedimentos cautelares, com este objetivo, né, da composição definitiva do litígio. Queria perceber que ponderação é que foi feita pela Comissão relativamente aos ganhos de celeridade e de eficácia que de facto conseguem com esta solução. Se uma decisão final
que decorre de um procedimento cautelar não coloca exigências que têm que complexificar o procedimento cautelar para que a composição final do litígio possa ser feita com segurança e, portanto, se não se perde alguma eficácia nos procedimentos cautelares com vista a uma composição justa e definitiva do litígio, e se, por outro lado, se este mecanismo não se vai acabar por traduzir efetivamente numa inversão do ónus da prova, com a obrigatoriedade da apresentação da ação principal pelo requerido, bem, com todos os constrangimentos que isso implica e que pode efetivamente implicar, até colidindo com alguns daqueles que são com princípios estruturantes do nosso sistema jurídico, nomeadamente esta previsão de inversão do ónus da prova, e que sendo admitido como exceção em casos muito pontuais e que ainda na análise são com as pessoas de Coimbra foram referidos no âmbito do direito do trabalho e noutras circunstâncias, sendo admitido como exceções, se não podem entrar aqui, afinal de contas, quase como regra, digamos assim, na utilização deste mecanismo de inversão do contencioso, e portanto gostava de saber qual foi a ponderação que foi feita desta questão pela Comissão e porque é que tudo visto e ponderado acabou por se optar por esta solução.